Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmos 128. Salmo de número 128. Hoje nós estaremos fazendo um passeio aqui nesses salmos. Nas minhas duas últimas mensagens, eu trabalhei um tema muito espirituoso, muito fervoroso. Gosto muito disso. Mas hoje Deus colocou no meu coração durante essa semana algumas outras coisas. Eu quero compartilhar com os irmãos. E hoje a gente vai fazer um passeio aqui desses salmos, esses pequeninos salmos chamados salmos de romagem, que começam no 120 e acabam no Salmo 134. Mas, para orarmos, para que Deus prepare o nosso coração para a palavra dEle, eu gostaria de ler o versículo de número 1. Todos acharam? Salmo 128, versículo de número 1. Podem colocar no telão. A minha versão diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou como diz na NVI, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Vamos orar? Amado Deus, nessa noite eu te agradeço, ó Pai, porque estamos na Tua casa. E nessa hora, eu com toda a humildade te peço, ó meu Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Santo Espírito fale ao profundo do coração de cada um que aqui está. Amado Deus, fale poderosamente, fale grandiosamente, revele os segredos do coração dos Teus servos, servas, filhos, filhas, daqueles que nos visitam, daqueles que nos ouvem e quem sabe daqueles que nos ouvirão. Ó amado Deus, fala, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor chama as Tuas ovelhas, e as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. E a Tua palavra diz também que o Senhor fala por meio de homens e mulheres consagrados, piedosos, que o Senhor usaria os Teus servos, os Teus pregadores, os Teus profetas. E nessa noite eu te peço, ó meu Deus, usa a minha vida, usa as minhas palavras, usa a minha reflexão, usa o meu ser, mas que seja o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, falando ao coração de cada um que nos ouve, ensinando as verdades divinas, quebrando paradigmas, curando a alma e o coração. Ó Deus, fala poderosamente, porque quando o Senhor fala e quando entendemos a Tua voz, tudo pode ser mudado na nossa vida. Ó Deus, fala de verdade a cada momento e a cada instante, e não permita com que a nossa mente, a nossa intelectualidade, negue a Tua voz. Eu também te peço, ó Deus, derrama fé no coração do Teu povo, daqueles que me ouvem. Derrama fé, Senhor, para que os nossos corações sejam uma boa terra, e para que assim, Senhor, nessa semente, que é a Tua palavra, ao cair nesse coração, que é uma boa terra, possa frutificar a 30, 60 e 100 por um, para a glória do Teu nome. Fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa vida, venha sobre o Teu povo, venha, não só agora, mas também quando sairmos daqui, na nossa casa, nos nossos sonhos, no nosso trabalho, venha e fala conosco, revela a Tua vontade, ministra, Senhor, sobre nós,
Guia-nos, porque a tua palavra aqui que acabamos de ler diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou como é feliz o que teme ao Senhor. Quem anda nos teus caminhos sempre será muito feliz. Eu te peço, se tem tido alguma área de infelicidade na vida dos teus filhos e filhas, que nessa noite, ao ouvir a tua palavra, ao crer na tua palavra, ao se posicionar diante da tua palavra, que a felicidade, a bem-aventurança seja restaurada em nome de Jesus. Seja na vida, seja na alma, seja na existência, seja na família, seja nos negócios, seja em tudo para a glória do teu nome. Que a tua felicidade reine sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Feliz, bem-aventurado. Felicidade é um segundo gomo do fruto do Espírito. O cristão precisa ter felicidade. Quando nós não estamos vivendo uma vida em felicidade, é porque tem alguma coisa de errada conosco. E se eu realmente vivo uma vida feliz, naturalmente eu farei outros serem felizes. Porque é impossível a minha felicidade que vem de Deus fazer com que nasça no outro, por mim, infelicidades. Concorda? Se eu estou muito feliz e muito grato a Deus e muito contente pelo que Deus tem feito, eu não tenho como pagar ou dar infelicidade ao meu irmão, porque eu estarei transbordando do que me sobra. E aqui o texto diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Diga assim: eu temo ao Senhor. Mais alto, com convicção: eu temo ao Senhor. Eu serei feliz enquanto viver. Diga para o irmão: seja feliz, irmão. Seja feliz. Seja feliz. Pode dizer. Seja feliz em Deus. Seja feliz em Deus. Não é aquela felicidade do bobo tonto, sabe? Que fica fazendo gracejo para todo mundo. Não, é aquela felicidade que o melancólico, o fleumático, vive e desfruta. Não é aquela felicidade que muitas vezes é uma felicidade aparente, na semelhança de um palhaço do circo. Eu me recordo que nos dias do seminário eu ouvi uma ilustração que eu nunca me esqueci. Que tinha um homem que estava passando num psicólogo, num terapeuta, e ele estava dizendo para aquele terapeuta que ele era muito infeliz, que ele não tinha felicidade dentro dele, que a vida dele era um marasmo muito grande. E aí o psicólogo ouviu, era a primeira sessão, e depois o psicólogo falou: olha, você está precisando se divertir, rapaz. Você está precisando fazer alguma coisa diferente, a sua vida é muito, muito down, muito para baixo. E olha, eu vou te dar um caminho bom. Aqui na cidade, numa cidade do interior, montaram um grande circo. Vá lá, sorrir é bom. Sorrir faz bem. E ele disse: não tem jeito, doutor. Não, eu fui já, eu me diverti. O psicólogo disse: o doutor, pode ir. Ele disse: doutor, eu sou o palhaço do circo. Eu sou o palhaço, porque o doutor tinha dito: olha, você vai encontrar lá um palhaço fantástico, que faz todo mundo rir. E realmente, irmãos, tem pessoas que têm o dom de saber interpretar, de saber contagiar, mas muitas vezes a felicidade é muito mais do que essa felicidade que demonstra. É uma felicidade, a felicidade de Deus é a felicidade interior. E é isso que Deus quer nos dar. Talvez você não saiba contar piada, talvez você não saiba fazer gracejo, talvez você não saiba ensinar, mas Deus te fez, ou pode te fazer ser uma pessoa muito feliz.
Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, depende de Deus. E o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho da sua mão comerás, feliz serás, e tudo te irá bens. Aleluia! E ainda diz mais: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem ou a mulher que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma bênção no trabalho, é uma bênção na família, é uma bênção nos filhos, é uma bênção na vida, é uma bênção por quê? Porque ele está temendo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. E quando eu e você andamos nos caminhos de Deus e fazemos valer os caminhos de Deus, somos felizes em Deus. Aleluias. Esse salmo é um salmo assim marcante. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esses salmos e quero abordar aqui aspectos da nossa vida, aspectos da nossa existência. Porque a nossa vida também é uma grande romaria, uma grande peregrinação. Esses salmos são salmos de romagem. Romagem é uma romaria, romaria e romagem são sinônimos. O que é isso, né? Tanto romaria quanto romagem. São peregrinações que fazemos a um lugar devoto. Então, quando alguém está fazendo uma peregrinação a um lugar para ali cultuar, isso é uma romagem. Os judeus, eles tinham por hábito, olha que fantástico, existiam algumas festas no calendário judaico que eram festas chamadas sagradas. A Páscoa era uma delas. Então, nos dias da Páscoa, todas as tribos de Israel, das 12 tribos, saíam das suas tribos, com as suas caravanas, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus sacrifícios, e eles vinham em direção a Jerusalém. Jerusalém é como se fosse uma colina, comparando as outras cidades, e aí eles iam em peregrinação, subindo em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém estava o quê? Estava o templo. E ali eles adoravam a Deus e glorificavam a Deus, por exemplo, na festa da Páscoa, na festa das luzes, na festa do perdão, na festa do Pentecostes, que a festa do Pentecostes é a festa chamada primícias. A gente acha que Pentecostes é o sinônimo de quando o Espírito Santo de Deus veio. Não, Pentecostes é o 50º dia celebrado no templo como uma festa da colheita. Então as pessoas traziam seus dízimos e consagravam a Deus. Mas notem bem, quem morava próximo de Jerusalém, Jerusalém ficava no mapa de Israel mais a sul, demorava um dia, 2, mas quem morava bem norte de Jerusalém, por exemplo, pessoal de Nazaré, por exemplo, o pessoal ali do Mar da Galileia, lá em cima, eles demoravam dias. Então, a festa da Páscoa para eles, no calendário judaico, começavam não apenas naquele dia, começavam semanas antes. Eles já iam se preparando, as caravanas, as famílias, com os cavalos, com as mulheres, com as crianças, ficavam apenas um grupo em casa, e eles iam rumo a Jerusalém. E eles iam cultuando a Deus. E o que eles faziam nessa peregrinação? Iam às suas famílias e às suas tribos, e ali eles iam cantando o quê? Cantando esses salmos, que é o salmo de número 120 ao salmo de número 134. Eram 15 salmos exclusivos para os dias de festa. Então eles iam durante aquele período e eles iam cantando. Vamos agora cantar o salmo 121. E aí eles começavam a cantar, porque hoje nós temos aqui só a poesia, nós não temos a melodia. A melodia se perdeu. Olha que interessante. Para Deus, a melodia, a letra é mais importante que a melodia. Olha que fantástico. A letra é mais importante que a melodia. Nós não temos a melodia, mas temos a letra. Por quê? Porque Deus, na concepção divina,
a palavra dele pode ser cantada na melodia de qualquer nação. Agora, se tivéssemos uma melodia sagrada, mas pegássemos essa melodia sagrada e colocássemos letras impuras ou mundanas, acabaríamos com o sagrado. Mas essas letras sagradas você coloca em qualquer melodia. E aí eles iam cantando durante essas peregrinações. E quando acabava a festa? Mesma coisa. Faziam-se todos os seus cuidados no lugar, suas higienes, e voltavam. Voltavam cantando o quê? Esses 15 salmos. Aí fica uma pergunta. Eram só esses? Não, não eram só esses. Mas esses encabeçavam. Por que encabeçavam? Porque eles são salmos que têm a ver com a nossa vida, o dia a dia. Tem a ver com a nossa existência, o dia a dia. Por exemplo, eu fiz a abertura do meu culto lendo o Salmo 128. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos felizes nele. Que tenhamos lares construídos nele. Que os nossos filhos, as nossas esposas sejam comparadas às árvores frutíferas nele. Para quê? Para que vá bem em tudo e feliz sejamos em tudo. Então, eu quero que você leia agora comigo um outro salmo. Porque o que eu quero falar com vocês nessa noite? Nós estamos numa peregrinação. Antes de lermos um outro salmo, deixa eu só dizer isso para vocês. Nós estamos numa caminhada. Uma caminhada diária. Uma caminhada que iniciamos quando nascemos e só terminaremos quando morrermos. Rumo aonde? Rumo aos céus. É uma caminhada que a gente precisa ser afirmado diariamente os valores de Deus. Por quê? Porque em toda caminhada, em toda peregrinação, em toda romagem, há perigos, há assaltantes, há acidentes, há feras noturnas. E nós precisamos do cuidado divino. Nós precisamos de saber o que Deus deseja para nós. Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos o quê? Nós somos o povo de Deus, nós somos família de Deus. E Deus deseja que a nossa família seja uma família nos conceitos divinos. E eu quero te dizer que um dia Deus escolheu um povo e fez desse povo uma grande família. Fez uma nação família. E essa nação família agora foi transformada por meio do quê? Por meio da igreja. Hoje a igreja de Jesus é a família de Deus. Amém, irmãos? Mas notem bem, como nós viveremos essas grandes peregrinações, essas grandes romagens. A gente vive essas grandes romagens quando a vida da gente tem sentido. Carli Fiorina, escritora do livro Escolhas Difíceis, ela fala algo fantástico. Ela fala o seguinte, que nós precisamos aprender a viver cada momento do nosso dia a dia e não nos preocupar com o destino. Porque quando nós curtimos a viagem do dia a dia, o destino é garantido. Em outras palavras, ela diz assim, que a viagem ela deve ser importante. A viagem tem que ser boa, porque quando a viagem é boa, a vida é agradável e o futuro é certo. Você já fez uma viagem com alguém que você não gosta? Você já almoçou numa reunião com alguém que você detesta? Como que foi aquele almoço? Horroroso. Por quê? Porque a viagem não tem sido boa, a convivência não tem sido boa. Como família, muitas vezes a nossa família vira um palco de guerra, uma trincheira de guerra. E aí vem aqueles desejos de viver casados para sempre. Olha, lamento, mas vai ser muito difícil chegar lá na frente. Por quê? Porque a viagem de hoje tem que ser significativa. Quando acorda, já tem que ser legal. Durante o dia tem que ser muito especial. E quando vai dormir, tem que ser muito bela. Por quê? Para começar bem no outro dia. Porque quando a viagem ela é agradável, irmãos, a nossa vida vai anos a fundo e a gente chega lá. Em outras palavras, a gente está numa peregrinação, a gente está numa viagem. O que a gente precisa? A gente precisa dos valores de Deus. Como está a sua viagem? Como está a sua vida? Como está a sua família? Eu conversava esses dias com uma família e ali Deus me deu uma fala muito linda.
porque eu disse assim, o que é família? Fiz uma pergunta retórica. O que é família? E aí eu respondi, família é o lugar onde presenteamos amor e respeito. Família é esse ambiente que o tempo todo eu presenteio. Oi, meu bem, uma porção de amor. Oi, meu bem, uma porção de respeito. Oi, meus filhos, uma porção de amor. Oi, meus filhos, uma porção de respeito. Oi, meus parentes, uma porção de amor, porção de respeito. Família só existe com isso, quando você doa amor, doa respeito. E detalhe, você recebe amor e você recebe respeito. O que foge disso não é família. Pode pensar. A viagem fica ruim, porque você doa algo e não recebe, fica ruim. Você doa amor, doa respeito e não recebe, não está sendo uma relação de família, está sendo relação de alguém que ama, de alguém que respeita, mas não é alguém que é respeitado. E a vida de família é uma vida de cumplicidade. E agora, como igreja? Como igreja, é impossível viver igreja ou família de Deus sem vivermos na dimensão do quê? Do amor e do respeito. É impossível. E aqui a gente vai ver algumas coisas que nos faz enxergar alguns cuidados para que a gente possa ter família, a nossa família, uma família estruturada, e não só a nossa família, mas a nossa grande família estruturada e uma peregrinação, uma romagem abençoada. Porque eu quero ter êxito nas minhas peregrinações. Eu quero começar um ano e terminá-lo tão bem quanto eu comecei, já iniciar um ano melhor e terminá-lo bem. Amém, irmãos? Eu não sei o que você pensa. Eu não sou daquela pessoa que diz, não, quando acabar o ano eu vou começar a fazer dieta. Não, eu tenho que começar hoje. É hoje, é agora, porque são coisas importantes e urgentes para a nossa vida. A gente muitas vezes vive essa utopia do amanhã, não, o ano que vem, porque esse ano não, o ano que vem o meu ministro, não esquece, irmãos, é hoje o dia da decisão da nossa vida, é hoje que Deus fala conosco, a cada dia, a cada amanhecer, é hoje que Deus quer que façamos a obra, é hoje que Deus quer que pregamos o evangelho, é hoje. Por isso que a Bíblia diz, filhos, se você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Deus fala conosco o tempo todo, na nossa casa, na vida, através das pessoas. Ele fala conosco dormindo, Ele fala conosco. Para quê? Para que a gente se posicione. Para quê? Para que a nossa viagem seja uma viagem aliada a Ele. Porque aqui eu falei sobre família. Mas eu quero te dizer que essa família também, que eu me relacionei entre a minha casa, entre nós, tem um lado muito lindo, que é o nosso elo com Deus. Como eu estou com Deus? Eu tenho dado amor e respeito a Deus? Ou eu só recebo amor e recebo respeito? Interessante. Não, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus cuida de mim, mas o que eu faço para honrar esse Deus? O que eu faço para valorizar esse Deus? Olha, nota, cânticos de romagem, cânticos de uma peregrinação, e não há peregrinação sem sacrifício, sem sair da zona de conforto. Todos os sacrifícios que são feitos para Deus demonstram o amor que temos por Ele. Pastor, mas eu preciso fazer sacrifício para Deus? Claro que sim. Não sacrifícios de morrer na cruz. Não sacrifícios mas sacrifícios de louvor. Sacrifícios de fidelidade. Sacrifícios de devoção. O que é o jejum, irmão, senão o sacrifício da carne? O que é a oração, senão o sacrifício do nosso tempo? O que é a leitura bíblica, senão o sacrifício da nossa intelectualidade e o sacrifício de tolices que poderíamos estar nos enchendo e agora estamos nos enchendo das verdades de Deus? Hoje, ao virem para a igreja, hoje vocês fizeram um sacrifício. Tiveram que se arrumar mais cedo. Tiveram que se tomar banho. Tiveram que caminhar, pegar o carro, vir para cá. Alguns vieram a pé e estão com fome. É um sacrifício.
Mas é um sacrifício que demonstra o quê? Demonstra, eu amo o meu Senhor. Eu vou na casa do meu Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida. Hoje e a cada vez que você der um passo em direção ao sacrifício. Porque o sacrifício demonstra para Deus esse ato de amor. E aqui na nossa romaria da vida, ou na nossa romagem da vida, nós temos o que? Várias lições aqui. No Salmo 121, por exemplo, olha só. O título diz: Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na sua peregrinação você tem tido medo, irmão? Ó amado, você que confia no Senhor, você que anda nos caminhos do Senhor, eu quero te dizer em nome de Jesus, descanse em Deus. De onde me virá o socorro? Eu quero te dizer nessa noite, o teu socorro vem do Senhor. Ele que fez a terra, o mar e tudo que existe, estará te contemplando. E se for na noite, pastor, não tenha medo. Diz o texto aqui, no versículo de número 3, 121:3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, ou seja, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou com um pouco de medo. Descansa no Senhor em nome de Jesus. Confia no Senhor, Ele vai proteger a você. O Salmo 123, por exemplo, aqui, eles cantavam isso. Eles cantavam, por que eles cantavam, irmãos? Pensem, é fácil viver hoje diante de um mundo tão perigoso? Claro que não. Esses dias eu conheci na fila do posto, quando eu fui tomar a vacina da febre amarela, uma senhora ali de Poá. E a gente conversando e fizemos amizade, ela falou assim, minha filha está morando na Austrália. E ela veio aqui para o Brasil e de repente ela estava chegando por volta da meia-noite. Eu falei, filha, onde você está, filha? Mãe, eu estou perto. Filha, venha logo para casa. Mas mãe, por quê? Porque ela já tem alguns anos que está na Austrália. E aí a gente começou a conversar. Lá se anda na madrugada sem risco. Você tem o perigo de ser picado de cascavel, né? Escorpião, ou quem sabe perto de um rio tem um crocodilo lá. Esse é o perigo dos australianos. Os aborígenes são tranquilos, há respeito à dignidade, índice mínimo de marginalidade, de crimes. Mas e no nosso país? Olha a situação do Rio de Janeiro, olha a situação do nosso país. E eu quero te dizer, continue orando pelo nosso país. Mas descanse em Deus, porque Deus é aquele que protege a nossa vida. Eu sei que é difícil se comparar com o australiano, ou quem sabe com o europeu, é impossível. Mas essa foi a nação que Deus nos deu. E a gente tem que lutar por ela, orar por ela, porque a resposta dela não é os militares de novo na rua. A resposta dela é Jesus Cristo no coração da nossa igreja, ou melhor, da nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. É a resposta para a nossa nação, é Jesus. Amém, igreja? E agora aqui, indo um pouco além, falando um pouco sobre outro salmo. Salmo 123, por exemplo. Você já ficou um pouco ansioso? Você já ficou um pouco aflito? Vamos ler aqui. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos na mão do seu Senhor, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós.
Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Talvez esse salmo não diga muito, mas esse salmo, quando ele foi escrito, ele diz muito na vida de muita gente que é desprezado, que é humilhado, e humilhado injustamente, ou que é perseguido. Então aqui, enquanto eles peregrinavam, eles cantavam isso para quê? Para lembrar o quê? Assim como as mãos de um homem que serve a um senhor, ou de uma serva que serve a uma senhora, os olhos desse servo estão fixos nas mãos do seu Senhor, assim somos nós nas tuas mãos, Senhor. Senhor, contempla-nos, visita-nos, socorre-nos, ampara-nos no nosso desprezo. O que você tem passado? O que você tem sofrido? Eu quero te dizer que Deus vai cuidar da sua vida em nome de Jesus. Talvez o seu dilema seja o Salmo 120. Olha só o que diz o Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui nesse Salmo 120, é um salmo que nasce de um desejo. Senhor, me protege contra aquelas pessoas que falam demais e falam com a boca e muitas vezes dizem coisas abrasadoras, coisas más, coisas vil contra a minha vida, coisas que não te agradam, coisas que não te glorificam, setas. Talvez você seja de uma natureza, irmão, que você nem se importe com que nada do que falem ao seu respeito. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que quando elas são ou caluniadas, ou quando elas são, o nome delas são aviltados, elas entram em depressão, ou entram em crises. Porque não há coisa pior do que línguas mentirosas. E aqui, línguas mentirosas, abre aspas, murmurações. Como é ruim, como faz mal. Como faz mal. Você já foi num ambiente que de repente você está ali com uma pessoa e a pessoa começa a falar de uma outra e não para de falar? Parece que aquela pessoa veio naquele ambiente. Em uma ocasião eu aprendi isso com um colega. Estávamos conversando e de repente surgiu esse assunto. Ele falou assim, peraí, você convidou o fulano de tal aqui? Eu não, mas a gente só está falando dele, parece que ele está presente, porque veio toda a negatividade dele, veio toda a crítica dele, veio toda a murmuração dele aqui, parece que ele chegou também, e o clima muda. Por quê? Porque é assim, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Agora, esse salmista aqui estava dizendo que línguas perversas eram contra eles. Meu irmão, se refugie em Deus, e na verdade de Deus, e descanse em paz. Se você é desses pelo qual fica abatido com a calúnia ou com a defamação, porque é muito ruim ser caluniado ou ser defamado, ore a Deus e peça a Deus, me ajude a viver uma vida onde eu não me leve a sofrer por coisas desse tipo. E aqui então, eles buscavam auxílio na sua peregrinação. Vem cá, você tem sofrido por causa do que as pessoas têm dito? Tem falado de você? Se tem falado de você verdade, seja humilde, porque o tempo todo Deus nos corrige. Agora, se tem falado de você mentiras, descanse em Deus. Fique tranquilo em Deus e peça para o Senhor consolar a tua vida. Salmo 124, olha, um salmo de libertação, de proteção. Olha o que diz o Salmo 124.
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teríamos passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro, e do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço. E nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. É um salmo de libertação. Quantas são as vezes, irmãos, que passamos tribulações sem fins, provações sem fins? No Salmo 125, uma fé inabalável. Olha só o que diz, eu não sei, você está precisando de proteção? Recite esse salmo na sua casa. Ore ele. Creia nele. Eu me recordo, por exemplo, irmãos, de uma ocasião que eu fui muito humilhado no último emprego que eu tive, mas muito humilhado. Humilhado simplesmente porque o gerente da área não gostava de mim. Simplesmente por causa disso. Ele não ia comigo. E eu me lembro como hoje, que aquela situação, eu parei, pensei comigo, bom, e agora? O que eu farei agora? Como eu responderei diante disso? Pensei em primeiro lugar pedir demissão. Aí eu lembrei, não posso, tenho uma família para cuidar. Vou ter que engolir meu ego. Segundo lugar, pensei de deixar de dar o meu melhor. Aí eu falei, poxa, eu não posso também. Porque eu não trabalho para ele, eu trabalho para Jesus. Estou em péssimos lençóis. Meu patrão é Jesus. Ele só me deu esse gerente chato aí, que eu não gosto dele, e ele não gosta de mim. Eu gostava dele até, mas ele não ia com o meu jeito, não ia. Sabe quando não bate, não casa? O que o pessoal fala, não tem química? Não tinha. Ele não ia com o meu jeito, com talvez a minha fé, talvez com o meu DNA, não ia. Não sei porquê, não sei. Uma pessoa inteligentíssima, eu respeitava. Mas ficava uma relação muito difícil, porque todo pedido que eu fazia como gerente, eu era negado, tudo que eu tentava fazer, eu era boicotado, ou seja, eu ficava sempre vendido, e não tem como você ter êxito trabalhando assim. Então eu pensei, peço a conta não vou pedir porque tenho uma família. Vou brigar com ele ou vou diminuir com a minha intensidade profissional? Também não, porque eu sigo a Jesus. Jesus é o meu patrão, ele que me pôs aqui, ele que vai me tirar daqui. Então eu falei, eu tenho uma terceira solução, que é orar. Orar e chorar nos pés do Senhor. E eu me lembro, irmãos, que eu passei um momento de humilhação muito grande, mas muito grande. E eu chorei muito aos pés do Senhor. E eu me lembro como hoje, a minha postura não mudou. A minha atitude não mudou. Passaram-se vários meses, eu creio que até para coisa de anos. E aí a minha vitória veio. Esse rapaz que tanto me humilhava, ele teve que me colocar no posto pelo qual eu sempre tive, e ali ele foi exortado pela nova gestão, e eu não o humilhei, eu não o desprestigiei, continuei respeitando, continuei tratando bem, mas uma lição ficou marcada no meu coração. Sabe qual foi a lição? Eu me lembro que enquanto eu chorava, porque me doeu muito, eu sempre gostei de fazer as coisas, vocês me conhecem. Se eu vou dar uma aula como hoje de manhã, eu fui dar uma aula dos jovens, eu me preparo muito bem. Se eu vou preparar uma mensagem como essa, eu me preparo muito bem. Se eu vou dar uma aula no seminário, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Em tudo que eu faço, eu procuro fazer uma lição de casa muito bem feita. E não era diferente no meu trabalho. E eu me lembro como hoje, eu estava chorando nos pés do Senhor e por acaso eu estava lendo Gênesis. Enquanto eu lia Gênesis, a história de José do Egito, Deus imprimiu assim no meu coração: aquele que não sabe administrar as derrotas, jamais saberá administrar as vitórias. E eu não entendi muito bem
O Espírito Santo me disse isso. Administre com êxito as tuas derrotas. Porque quando vierem as tuas vitórias, você terá muito mais êxito. E ali eu comecei a chorar e a já sorrir e a já me alegrar, porque veio um insight de Deus, veio uma direção de Deus. Irmão, é fácil administrar dinheiro quando está sobrando dinheiro. A conta está gorda, você gasta. Está gorda, irmão, está sobrando, está saindo pelo ladrão. Agora, quando está faltando para pagar a conta, aí já é difícil. Está faltando. Então, quando você sabe administrar a derrota, administrar a humilhação, administrar a dor, administrar, quem sabe, a provação, fique tranquilo. Quando vier a tua vitória, você vai ser exímio. E a escalada de José, e o êxito de José não foi quando ele foi condecorado como governador. Foi quando ele foi jogado no poço pela primeira vez, depois foi para o cárcere a segunda vez, passou por vários perrengues, ou seja, ele aprendeu, a escola dele foi gerir más administrações, não dele, dos outros. Gerir derrota, passar por dissabor. Agora, quando a gente passa por dissabor, por uma humilhação, porque a gente merece, a gente tem que ser humilde e falar, me perdoem, porque assim é a vida. Agora, quando a gente é surpreendido, então, irmão, eu quero te dizer, Deus é o teu protetor, é o nosso protetor, Ele vai nos dar escape, amém? E para a gente concluir, eu quero ler agora 2 salmos, o Salmo 125 e 133. Aqui o 125 é de fé inabalável. Na sua peregrinação você precisa de fé? Tem hora que não precisa de fé para abrir um negócio? Fé para continuar tocando o negócio, fé para estar na igreja, para deixar alguém cuidando do negócio, fé para cuidar dos filhos, fé para pedir ajuda. Não é assim, irmãos? Eles cantavam nessa peregrinação esse cântico pedindo uma fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui o que diz 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-ás, ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Mas eu queria destacar aqui o versículo de número 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalem. Amém, irmãos? Fé, é fé. Teremos um dia difícil na nossa vida. Quando eles iam cantando, em outras palavras, dizendo, Senhor, me faz ser que nesse monte. Não me deixa perecer, não deixa eu enterrar os meus dons. Ó, irmãos, quantas são as lutas que a gente tem na vida? Quantas são as lutas e os dissabores que a gente tem no ministério? São imensas. Quantas são as más compreensões, as provações? Se não fosse a fé, a gente pararia, enterraria, iria fazer outra coisa. Mas é por meio da fé que a gente dá mais um passo, e dá mais um passo, e diz, Senhor, vai à frente, porque eu sei que o Senhor vai sustentar a minha mão. Amém? E agora o último salmo, o salmo que sintetiza todos esses salmos. Os demais salmos vão falar sobre consolo para os que choram, tudo de bem procede do Senhor, recordações de liberdade, salmos que vão calma em Deus, uma promessa antiga, convocando ao culto. E agora o Salmo 133, o penúltimo, eu quero ler ele. Porque esse salmo aqui, ele tem aquele brilho daquilo que eu falei há pouco sobre a família. O que é família? É o lugar onde nós presenteamos amor e respeito.
E aonde nós recebemos? Simples assim. Porque na hora que faltar amor ou faltar respeito, ali já não é mais a família. Talvez seja até um casamento, mas não é mais um ambiente de família. É um ambiente contratual, mas já não é mais um ambiente de aliança. Não é do coração. E o 133 sela isso. Porque ele vai demonstrar aqui que Deus não está preocupado com muitas coisas. O que mais Deus está preocupado com a gente é com o que esse salmo diz. Porque nos outros salmos, olha aqui antes de lermos eles, os outros salmos, eles pedem auxílio, eles pedem fé, eles pedem socorro, eles pedem proteção, eles pedem até a felicidade, eles pedem a bênção, mas agora, no 133, não é eles que pedem, é Deus que pede. Não é eles que pedem, é Deus que mostra. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu quero viver para Deus, eu quero fazer uma grande obra para Deus. E muitas vezes, principalmente ensinando no seminário e treinando obreiros, os sonhos dos irmãos são os mais lindos. Mas a vida dos irmãos não condiz, muitas vezes, com esses sonhos. Não, porque eu quero fazer uma grande obra, eu quero abrir uma igreja, eu estou pronto para fazer o que Deus mandar, porque se Deus mandar eu vou fazer, porque eu não vejo a hora de Deus me usar nisso, naquilo. Eu digo, tá, e aí? Será que você está pronto mesmo? Porque muitas vezes são sonhos nossos, para a nossa glória, para o nosso status, para o nosso ego. Porque quem realmente está querendo fazer a vontade de Deus, entende o Salmo 133 na íntegra. Porque ele é a síntese, ele que fecha aquilo que lemos lá no 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Agora esse homem que quer felicidade, você quer felicidade de Deus? Você quer muita felicidade? Então se atente agora para o 133. Porque aqui no 133 a gente vai ver se a gente está realmente no caminho do Senhor. Se a gente vai ver se a gente está realmente pedindo proteção. Porque muitas vezes eu estou pedindo proteção, eu estou pedindo para que Deus livre os mentirosos, os malfeitores, que Deus realmente vá na minha frente e fique comigo por trás. Por quê? Porque eu preciso de Deus. Mas eu não estou querendo cumprir com 133. E se eu não estou querendo cumprir com 133, eu já não estou fazendo parte da família de Deus. Então, vamos ler aqui o 133? O que diz o 133? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Versículo 2, por gentileza. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Só uma pausa. Quem era Arão? Era o sumo sacerdote. Ele foi ungido. Era um sinal de unção poderosa, unção do Espírito Santo. O versículo 1 diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Simplesmente assim. Como eles poderiam fazer uma peregrinação que durava uma semana se mordendo uns aos outros? Dá para fazer isso? Não dava, gente. Não dá para fazer isso se mordendo. Por quê? Porque não dá. Lembra no episódio que Jesus, aos 12 anos, já há 3 dias estava no templo? E como o pai e a mãe de Jesus não viram Jesus? É porque Jesus com 12 anos já eram caravanas de homens e caravanas de mulheres. As crianças geralmente iam com as mulheres. Jesus, aos 12 anos, ele estava na fase de sair das crianças e já ficar com os adultos. Porque havia uma prova entre os judeus que aos 12 anos era feito para todo judeu, e quando ele respondesse favoravelmente, ele já começava a cultuar a Deus com os adultos. Olha que coisa linda, hein? É uma ideia de maturidade. Aos 12 anos, uma criança já tinha que ter respostas de adultos, e ideias de adultos. Passar por uma prova bem criteriosa no templo. Então Jesus, não é que José e Maria eram indisciplinados, mas Jesus estava, ficava um pouquinho com a mãe, porque sempre viajava com a mãe, possivelmente no início da viagem, já foi assim, Jesus, você vai passar
Pelo interrogatório no templo. E lá no interrogatório, se você for aprovado, você já vai vir com o papai. Ah, mãe, mas eu gosto de ficar com você, mãe. Eu gosto de ficar com os meus irmãos. Então havia isso. E na volta, eles, um achando que estava com o outro, e voltam. Notem, como que eu posso conviver tanto tempo? Como que eu posso peregrinar se eu me dou mal? Ó, irmãos, quer realmente a bênção de Deus? Quer realmente a alegria de Deus? Viva em união. Viva em união. União em que procedência? União como família, em que doa amor e respeito e recebe amor e respeito. Isso é fundamental. Pastor, só isso, presta atenção. Só isso faz toda a diferença na igreja. Só isso faz toda a diferença no reino. Só isso faz toda a diferença numa família e as trevas são silenciadas. Porque aí a mentira, a murmuração, a contenda não aparece. Por quê? Porque eu vivo em união com o irmão. Porque se eu tenho uma diferença com o irmão, eu vou ao irmão. Porque o irmão é importante para mim. Não há peregrinação feliz sem união saudável. Não há peregrinação feliz sem amor, onde se doa, onde se presenteia. Crianças, bebezinhos, mimadinhos, não fazem isso, porque deu tudo errado, se joga no chão e começa a bater perninha e bracinho. Mas homens e mulheres adultos sabem ser exortados, sabem ser corrigidos, sabem ser instruídos, e depois de tudo isso, ainda quem os adverte é amado. Por quê? Porque a advertência foi em amor. Uma criança tolinha não sabe ser advertida. E muitas vezes, muitos adultos são crianças, que no momento que são advertidos, como dizem, dá piti e vai embora. E quantas foram as vezes que eu ouvi aqui na igreja de alguns, estou indo embora da igreja, estou indo embora da igreja. Isso é infantilidade. Irmão, se um dia eu tomar uma decisão de ir embora dessa igreja, eu jamais vou ficar usando o púlpito ou vocês para me levar vocês para o emocional. Jamais. No dia que eu falar assim, ó, vocês ou eu não sirvo mais para pastoreá-lo, eu vou fazer uma reunião com toda a hombridade e vou entregar o meu pastorado e falar, olha, eu estou indo para outro lugar, porque eu não vou ficar aqui fazendo esse joguinho emocional. Ah, eu estou indo embora, porque o fulano me perseguiu. Ah, eu estou indo embora, porque o Beltrano... Oh! Homens e mulheres tratam como homens e mulheres. E quando eu tenho união, quando eu tenho comunhão, eu trato como homem, eu trato como uma mulher, eu trato na devido pé de igualdade. Assim que tem que ser a nossa vida. Amém, igreja? É simples assim. Como eu posso viver em união se eu fico dando piti? Não estou tendo comunhão nenhum. E o 133 agora vem e fala o versículo 3. Vamos lá? Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção e a vida para... Aonde? É no Monte Hermon? Que Deus concede a bênção e a vida para sempre? É? É na barba de Arão? É no óleo do azeite? É aonde? Aonde? Vamos lá, versículo 1, põe de novo no telão para a gente. Versículo 1. Aonde o Senhor ali... concede o Senhor, ou na minha versão diz, ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Em outras palavras, quem recebe a bênção de Deus e a vida para sempre, é um homem, é uma mulher feliz, será guardado, será protegido, vai fazer viagens, peregrinações, porque cada viagem será maravilhosa. Por quê? Porque tem a Deus, tem maturidade, é maduro, é responsável. Ali, versículo de número 1, põe para nós. Aonde é que o Senhor ordena a sua bênção? Aonde? Quando os irmãos vivem em união. Amém, irmãos? Deixa essa palavra hoje. Eu não sei como tem sido a vida dos irmãos. A peregrinação. Conheço a vida de alguns. Mas nessa noite eu gostaria de dizer, viva família. Viva família. Família é um lugar que doamos amor e doamos respeito. Viva família. Continue conservando em união. Seja maduro, seja honrado, seja uma pessoa de bem. Busque sim a Deus quando as coisas estiverem difíceis. Clame sim, chore sim aos pés do Senhor.
mas confie em Deus, deposite a sua fé em Deus, e Deus vai fazer com que todos nós sejamos como o Salmo 128. Feliz o que teme ao Senhor. Feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Amém? Desejo do meu coração é que tenhamos lares e famílias muito felizes para a glória do Senhor. Eu quero orar em nome de Jesus. Amado Deus, eu entrego essa palavra ao teu povo e te peço, ó Deus, nessa noite, visita cada lar, visita cada vida com o teu toque, com o teu poder e com a tua misericórdia. E obrigado por essa noite tão especial na tua presença. Nos ajude a ter uma vida feliz, uma vida na tua presença, te glorificando, te exaltando, te engrandecendo e tributando a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego a tua palavra e peço a tua bênção ao teu povo, em nome de Jesus.